quem fala é o... Quem? Ah! Vai lá, Bruna. Setembro Amarelo, mané. Setembro Amarelo. Oi, gente, eu me chamo Bruna, sou amiga de Carol e Manel. Sem piadinhas com E é o isso. Dr. Who. Sem piadinhas com o Dr. Who. Hoje vamos falar de um assunto sério. Nossa, seriedade total, meu Deus. Nossa, o contraste. Nossa, o contraste Hoje foi a muito Bruna bom. está aqui como nossa autoridade em Doctor Who. É verdade. E, inclusive, ela tem uma tatuagem de algo que inspirou diretamente Doctor Who, que é o filme de Eternos lançado em 2021. Ai, que ódio. Pior que uns três adolescentes já perguntaram se era uma tatuagem de Eterno. Não é, cara. Eu nunca pergunto ironicamente. Meu Deus do céu. Mas eu pergunto isso todos os meses. Basicamente. Se a gente, Todos se, os encontrar, meses, se a sem gente se falta. encontrar 5 vezes no mês, ele vai perguntar a mesma coisa. Se a gente se encontrar 5 vezes no dia, eu vou perguntar 5 vezes no dia. Sim. E eu não me arrependo Mas de nada. enfim, né? E aí, pessoal, aqui é a Carol e editor Manel pode rodar o tema da melhor série do mundo. Não vou rodar. Muito obrigado. Vai rodar sim. Vou não. Vai sim. Vai lá. Antes de começar a falar de coisa boa, né? Vamos Falar de coisa ruim. falar. Vai, Carol, o que é que tu tá fazendo? Menina, eu disse que eu ia demorar horrores pra terminar Ozark, mas eu já tô finalizando a 4ª temporada. Que ódio! É muito boa. Eu achei que eu ia demorar, que eu ia procrastinar mais pra assistir, mas ontem eu parei, acho que eu assisti uns 4 ou 5 episódios de uma vez, e aí um personagem morreu. Eu não esperava. Quer dizer, não esperava, mas foi um choque mesmo assim, porque foi uma morte muito seca. E aí eu fiquei transtornada e eu vou processar quem me indicou essa série por danos emocionais, porque não tá dando. Nossa, Não tá é realmente Tá cópia chegando é realmente cópia de Breaking Bad mesmo, né? Até na temporada Não, é final. não. Morte seca. Pelo amor de Deus. Eita, série velha copiada. É não. Ó, Menino, você nunca nem assistiu. Oh, independente. Também nunca assisti a série que a gente vai falar hoje e continuo falando mal. assistiu sim. Não, isso vai Mas ficar pro enfim, episódio. né? Continuando as coisas que eu tô fazendo, essa semana eu também terminei uma trilogia. Uma trilogia Morrendo de Amor, que basicamente é uma trilogia que começa com um livro sobre serial killers que matam serial killers. E aí eles fazem uma competição entre eles, que a cada um ano eles vão se encontrar para rastrear um serial killer e matar. É muito bom. Parece a coisa mais boba que eu já ouvi na minha vida. Ai, nossa, Manel é tão amargurado. Puta que pariu. Não. E para terminar, eu estou lendo O Segredo Final, que é o último lançamento do Dan Brown, dos livros que tem o Robert Langdon como protagonista, e eu amo o Robert Langdon e o Dan Brown, que ironicamente é professor de história, mas os livros dele têm as teorias da conspiração mais absurdas do mundo. E é isso, até então o livro é muito bom, mas aí choca um ovo, porque sempre é. E é isso. E você, Bruno, o que é que tá fazendo da vida? Bom, Carol é muito leitora, né? E aí eu estou numa fase da minha vida também que eu tô me obrigando a ler um livro por mês, porque ano passado eu quase não li. E aí o desse mês que eu tô lendo é Felicidade Clandestina, que é um livro que reúne vários contos da Clarice Lispector. Não tem um termo em específico, porque são vários contos, mas são contos muito bonitos, palavras lindas. É um livro muito bom. E tô revendo também o maior anime já produzido, que é Hunter x Hunter. Depois de Eu Jujutsu, quero realmente. muito. É verdade isso aí. Depois de Jujutsu, não. Cara, eu não consigo achar esse anime, essas coisas tudo que vocês falam, Não é não. possível. Não é cara. possível. É a primeira vez não que é tu fala isso pra gente. possível. Não, Nossa, Bruna, eu não nossa. acredito. Como é que você deixa eu fazer uma revelação dessa no podcast, Eu acho- Bruna?
E nem é no podcast Jujutsu. Eu acho um bom anime, eu só não Eu tô me acho sentindo, que eu tô me é sentindo muito enganada. um anime tão incrível assim, não. É um bom anime, ponto. Nossa, eu tô Nossa. me sentindo muito enganada. Mas enfim, tô revendo Hunter x Hunter Ei, galera, esse foi o porque... episódio de hoje. Não vamos falar sobre essa série lixo. Cala a boca! Pior série do planeta. Olha, você está em um ambiente perigoso, Você não Manel. assistiu? É um Exatamente. assunto sério. Cuidado. Meça as suas palavras. Uhum. Tá bom, não, tá bom, de boa, irmã. Se você tá falando um negócio desse de um anime que eu tenho literalmente tatuado na pele, e você tem uma tatuagem de Eternos, não posso falar nada. Pois é, você tem um anime tatuado e eu também tenho várias tatuagens de Doctor Who. Aí não podemos... Veja bem, eu não falei mal, eu disse que é um anime bom, eu só disse que não é incrível. Já tá, Não tô nem falando mal do não, já anime. tá errado, Carol? Tá errado. Eu tenho que concordar aí com o menino. Mas enfim, né? Viu? Seguimos. Poucas vezes Carol Nossa, concorda Bruna, comigo. tu me Mas obrigou. tudo bem, é isso. Tudo Bruna, bem, tu me por hora obrigou. A gente vive numa Tu me democracia, obrigou a né, por concordar com o enquanto. Manel, Bruna, pelo amor de Deus. Tá vendo, cara? Que coisa triste. Monstra. Não. Pois é, mas é isso. Você está reassistindo Hunter x Hunter, o segundo melhor anime da história. É isso aí. O primeiro melhor anime da história. Eu quero muito chegar naquela parte que fala Kurapika está se afogando em um vazio indescritível. É somente apenas cinema. Não tem como explicar. Esqueça tudo, velho. Simplesmente esqueça tudo. É muito bom. Mas é isso. Exatamente. Já eu, pra falar o que eu tô fazendo, ultimamente, vamos lá. Na área audiovisual, eu estou assistindo, terminando minha maratona Nolan, que é uma maratona de 3 filmes, que eu não tinha assistido do Nolan pra terminar tudo. Grande maratona. Que foi uma grande maratona. Assim, eu assisti 3 curtas dele que não foi difícil de achar, inclusive. Não, 2 curtas dele, porque um é literalmente impossível de encontrar. É um curta que ele, sei lá, mostrou em um festival de curtas em 95 e nunca mais. Acabou. Mas eu assisti Following, assisti o Grande Truque e eu tô assistindo agora Insônia, mas me dá muita Sônia, inclusive, esse filme. É muito. Eu muito nunca cansativo. tinha assistido o Grande Truque. Não. Meu Deus do céu. E aí eu assisti e é definitivamente um dos filmes, sabe? É um Tipo, filme bom. Não, é um filme bom, definitivamente. Tá atrás de Batman 1, 2, 3, tá atrás de Interestelar, tá atrás de A Origem, tá atrás de Following, tá atrás de Nossa, Dunkirk. que menino chato. Chato, Não, assim, chato. mas Vai, é um chato. bom filme, é um bom Vai, filme. de chato, fato. fala. Não, é um bom Fala, filme, de chato. fato. É isso. Ele deu 2 estrelinhas e meia no Nossa, Letterboxd do Tenet. filme. Tenet, Perfeito. não, acho que eu dei 3,5 ou Chato, 4 vai, estrelas. chato. Continua Não, aí acho que foi 3. falando. Talvez tenha sido 3, mas enfim, vamos lá. Isso no audiovisual. Aí quando a gente vai para o áudio, sem o visual, eu tô ouvindo muita música, tô ouvindo muito Deftones, eu tô bem viciado em Deftones, mas isso eu vou falar mais tarde, quando eu for sugerir alguma coisa. E eu estou lendo, finalmente eu terminei Dias Perfeitos, e eu tenho opiniões que eu não falarei, mas eu tenho opiniões sobre o livro. E eu comecei a ler, o que significa que eu vou durar, tipo assim, eu demorar uns 1 dia e meio, talvez, pra ler ele. Eu tô lendo A Fantástica Fábrica de Chocolate, do Roald Dahl, porque A Fantástica Fábrica de Chocolate de 71 é um dos meus filmes preferidos da vida. E eu reassisti ele, tipo, um dia desses. E eu falei, nossa, como essa história é legal. E aí, conversando com o nosso participante honorário, Alisson, ele disse que era legal ler e é rapidão. Aí eu baixei e tô lendo. É realmente rapidão. É legal. É fofo. É de criança. Inclusive, eu estou aguardando as opiniões sobre Dias Perfeitos no meu WhatsApp. Obrigada. Eu falar assim, não Sim, vai por ser tão favor. ruim quanto eu achava. É um livro Não vai polêmico. ser tão ruim quanto eu achava que seria. Eu gostei. Vamos pro nosso assunto de hoje, de verdade, que é Doutor... Quem? Quem? Era uma vez uma emissora britânica.
a BBC, British Broadcast Channel, que precisava de algo para aumentar a sua audiência. E a ideia precisava ser inovadora, diferente do que era visto na televisão em 1963, e foi então que Sidney Newman, um roteirista canadense, desenvolveu a ideia central da série, que viria a se tornar a produção mais longa de todos os tempos, com 62 anos de duração. E é claro que foi um canadense que pensou, né? Não sabia dessa parte, mas é claro que foi um canadense. Tinha que sair da mente de um canadense um negócio desse. Começou. Se fosse um britânico, eu achava levemente estranho. Achava uma ideia que era britânica, mas não suficiente pra ser assim, uau, BBC na vez. Pra mim, britânico produz tipo The Office quando era mais agressivo, Fleabag, Monty É Python. verdade, Sherlock. Eu acho Sherlock, Doctor Who é muito cabeçudo pra ter saído de uma mente britânica. É óbvio que foi canadense. Pois é, né? Mas, Mas enfim, a história de Doctor Who basicamente gira em torno do Doutor, que é um viajante no tempo que pertence à raça conhecida como os Senhores do Tempo e que viaja por aí pelo tempo e pelo espaço em uma máquina temporal chamada TARDIS, que é Time and Relative, não lembro mais. Que a princípio, foi fraca, viu? Foi fraca. não, eu lembro, só que né, eu não sei, aparentemente Time and Relative Dimension in Space. Fantastic. que é uma nave que a princípio conseguia trocar de forma, mas que dá um defeito, ela dá pau e fica presa no formato de uma cabine policial azul dos anos 60. Ela é maior por dentro do que por fora, tem até piscina, gente. E a forma da tarde se tornou tão icônica que atualmente esse visual de cabine telefônica pertence à BBC e não mais ao Serviço de Polícia Metropolitana. E até hoje, né, para alegria de alguns que gostam e para infelicidade de outros que não gostam ou não sabem apreciar e que não viram mais que algumas temporadas iniciais, não é uma indireta, o sucesso... O sucesso de Doctor Who foi muito grande, né, quando foi pensado ali ainda no início. Só que começou a acontecer um problema. O primeiro doutor, que é o William Hartnell, ele já era um idoso quando ele aceitou fazer esse papel. E todos os idosos vão ficando doentes, né? Então ele avisou a produção da BBC que não poderia continuar mais no papel. E aí começaram a pensar como manter essa história, como manter esse jovem senhorzinho no auge da sua juventude, que saiu lá de um planeta e que tem apenas 100 anos rodando pelo espaço-tempo. E aí a solução que encontraram foi a regeneração. A regeneração é basicamente quando o doutor tá ali indo de arrasta e em vez de morrer, ele meio que se transforma em uma nova versão. Muda o rosto, muda também a personalidade, mas mantém, ou não também, pode não manter, algumas lembranças da sua vida, né? Que é muito grande. E aí foi com essa estratégia narrativa de regeneração que a série conseguiu se manter aí por mais de 60 anos, sempre trazendo novos atores para o papel. E não só ele, né? Ele roda aí na TARDIS, como a Carol falou, só que além de causar alguns genocídios, porque ele também não é um herói, e quando ele quer salvar alguns mundos, ele também carrega algumas pessoas com ele. Que são os Companions, né? Como a gente chama. E aí ele sempre leva esses acompanhantes. A primeira é a Susan Foreman, que é a neta dele, com mais 2 professores que ele carrega sem a vontade deles. Então eles entram lá e sequestro, vocês vão viajar aqui um sequestro. mandou vocês entrarem Não, na pera. minha nave. Aqueles professores passam mais Sequestro, tempo com basicamente. eles. Tipo, eles ficam vários episódios, aqueles Oi? professores. Eu não acredito que ele Eles ficam sequestrou vários 2 episódios. pessoas assim. Ah, tá bom, então. É um sequestro, Não, porque- basicamente é um sequestro, só que no final eles Ah, gostam do então sequestro. tá bom, síndrome de como Síndrome é que de é? Estocolmo. Estocolmo tá aí, né? Pois é, e aí depois ele devolve esse povo, abandona a neta dele, que até hoje ninguém sabe onde tá.
fica aí na terra que eu vou rodar e vou achar novas pessoas. E aí ele sai catando gente aí no espaço e tempo. Às vezes leva uma pessoa, Às vezes são são 4. 2 pessoas, às vezes são 3. Vira E ônibus também, Bicho, né? Vira ônibus. Aí o são primeiro Doctor, ele é condução. muito poucas ideias, né? viram ônibus. Nossa, ele é meio difícil. Ele é uma criança de 100 O anos, primeiro basicamente. Doctor? É. Aquele velho? Ele é considerado. Ele é considerado basicamente muito jovem. É porque na fisiologia dos senhores do tempo, ele é uma Cara, criança, né? o primeiro Doctor tem cara de criança. Pois é, bem jovenzinho Sim, ele. E aí, basicamente, é isso, né? Quando o Doctor tá morrendo, troca de ator e às vezes também troca a companion, mas nem sempre, né? Tudo que a gente falar aqui pode ou não acontecer em Doctor Who. É uma grande bagunça. Então tem companion que se mantém mesmo depois do Doctor regenerar e tem companion que não se mantém. E aí é basicamente uma grande malhação britânica, entendeu? Pra Pois é. revelar novos talentos. Incrível, é incrível. E- Tudo que eu descubro sobre Doctor Who é, primeiro, contra a minha vontade, segundo, completamente interessante. Assim, como que isso é uma série de verdade? Tipo, não parece, velho, não parece. Tem umas coisas que eu escuto de Doctor Who que eu penso, nossa, que rolê é esse? Aí eu escuto as pessoas falando e fico, nossa, que bizarro. Aí eu vou atrás e realmente é verdade. É chocante. Exatamente. E Doctor Who tem 62 anos, mas ali nos anos... Comecinho dos anos 90, na verdade, em 1989, a série passou por um hiato. Então, a gente passou 16 anos sem ter nada de Doctor Who e voltou em 2005 com o que a gente chama de New Who. E aí a história voltou a ser... Voltaram a ser feitas temporadas e tal, e começou a partir do 9º Doctor, que era interpretado pelo Christopher Eccleston. Inclusive, bem injustiçado. E antes de voltar, né, nessa tentativa, depois do hiatus, teve só um filme com o 8º Doctor, o Paul McGann, coitado. Ele tem um só filme, tem um filme, uma participação no Mas especial, e é isso aí. Tá tudo bem. Mas ele tem algumas histórias também na Big Finish, que é a parte Ele de tem. histórias em áudio, né, de Doctor Who. Aí ele fez algumas participações lá. Exatamente. Pra não dizer que o bichinho só tem um filme. E outra coisa. Mas assim, Não, eu ia dizer que assim como Star Wars, Doctor Who tem um universo expandido gigantesco. Então, tipo, tem a série, mas já teve filme, tem audiolivro, tem quadrinho, tem livro, tem, enfim, várias histórias em vários tipos de mídia diferentes. Eu acho. Tem jogo também. Tem Pior tudo. que tem jogo, eu acredito. Doctor Who é uma série Tem multimídia. tudo que você quiser. muito que bem. Sem brincar, tem até fanfic aí no Wattpad da vida. Se brincar, amiga, é só o que tem. Eventualmente, Eu não entro por esse mundo. eventualmente a mais Sim. duvidosa delas vai virar um Nossa. filme, com certeza. Sim. Vai ser adaptada pra próxima temporada. Eu vou contar logo um pouco da minha história com Doctor Who, porque não é uma história tão longa. As meninas vão ter histórias maiores e mais interessantes, mas a minha história com Doctor Who é... Eu sempre ouvi falar de Doctor Who, e eu achava uma ideia muito interessante, e eu tinha interesse, curiosidade para assistir, mas eu tinha muita preguiça, eu não sabia onde assistir. Até que, eventualmente, uns 2 ou 3 anos atrás, eu tava falando com Bruna já era fã de Doctor Who, Carol já era fã de Doctor Who, tinha uma galera que era fã, e eu falei, por que não? Aí eu perguntei, né, e aí galera, onde é que assiste? E Bruna mandou um drive do Doctor Who, e eu assisti, e eu fui atrás e eu assisti, eu acho que foram 6 episódios. E aí eu cheguei no episódio do alienígena do peido. E eu fiquei tão consternado com aquele episódio que eu terminei ele e eu falei, eu não vou mais assistir nunca mais. É a pior coisa que eu já assisti na minha vida. E aí eu parei e eu passei 2 anos, ou 3 anos, até o meio desse ano, quando eu tava falando, até chegar a falar nos primeiros episódios aqui do podcast, que eu tava assistindo Doctor Who. Porque eu parei e falei, não, vou dar mais uma chance. Porque durante o aniversário de Carol, no São João, eu basicamente fui agredido por várias pessoas me batendo com paus e pedras,
porque eu ousei dizer que Doctor Who era um lixo. Eu fiz um comentário simples e eu fui agredido Não pela é minha isso. opinião. Você senta numa mesa com 3 fãs de Doctor Não, Who e e fala um absurdo desse. Charlie Cook, por favor, está me agredindo pela minha opinião, faça alguma eu ia coisa. dizer um negócio, mas eu vou ficar calada. Enfim, né? O ponto é, se for falar de novo, vai ser massacrado de novo. Faça suas escolhas. É isso, eu acho muito injusto, cara. Eu não tenho nem direito de odiar abertamente, Não, paia. Aí é isso, simplesmente foi isso. Aí eu voltei a assistir. E eu assisti mais temporadas. Eu assisti 2 e 1 episódio. 2 temporadas e 1 episódio. Da terceira. 1 ou 2. E eu assisti os episódios especiais de Natal também, da primeira e da segunda temporada. E eu também assisti o primeiro episódio e uma parte do segundo episódio da temporada clássica. Da primeira temporada da clássica. Cara, assim, é interessante. Não é ruim. Mas é difícil. É uma entrada relativamente complexa. E você tem que ignorar muita coisa pra assistir o começo de Doctor Who. Assim, a primeira temporada, assim. Porque os melhores episódios dela estão depois do pior episódio de todos os tempos já produzido na TV britânica. Então, é necessário uma força, viu? Pra assistir. Mas essa é a minha história com Doctor Who. E aí, como é que vocês conheceram Doctor Who? Bom, eu conheci Doctor Who quando eu tinha 12 anos. Estava passando na TV Cultura. E era o episódio Rose, que coincidentemente é o primeiro da New Who, né? Dessa tentativa de trazer a série novamente. E aí, eu lá com os meus 12 anos, e eu lembro que eu só vi na televisão aquele bicho que é a gosma no teto. E um barulho muito estranho. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E aí eu assisti, eu achava muito absurdo tudo aquilo, assim. Eu fiquei consternada, sabe? E aí depois eu fui procurar, porque eu gostei. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. E, tipo, eu já tinha consumido antes algumas coisas de ficção científica. Então, eu já tinha assistido Star Trek, eu já tinha assistido outras coisas também e eu já gostava muito. E aí eu conheci Doctor Who dessa forma. Eu fui acompanhando os episódios na TV Cultura. E aí depois, quando parou de passar na TV Cultura, aí eu fui atrás do submundo, dos drivers, dos torrents, porque não tinha em nenhum stream, nenhuma coisa desse tipo. Aí foi, enfim, quando eu entrei de cabeça, assim, pra conhecer a série. Aí depois fui só acompanhando, se humilhando por link quando tava passando as novas séries, as novas temporadas, no caso, né? Com os novos Doctors. Eu ainda peguei a mudança do... Todas as mudanças que aconteceram de 2014 até agora dos Doctors. Então, eu conheci Doctor Who dessa forma, na grandiosíssima Eu TV lembrei Cultura. quando o Doctor Who passava na TV Cultura. Eu acho que passou, inclusive, até alguma temporada do Matt Smith, eu não lembro qual. Eu não fazia ideia. Quando o Bruno falou que assistiu a primeira vez na TV Cultura, eu fiquei um pouco chocado, porque eu assisti a TV Cultura e eu não lembro de ter visto passando. Eu só não lembro. Passava no finalzinho Era, da tarde, acho que era 6 horas. Era um horário que eu não costumava assistir. Eu assistia mais... Porque na Cultura eu só assistia, sei lá... Madeline passava na Cultura, né? Era. Não lembro. Eu lembro que antes passava Pantera Cor-de-Rosa, era a sequência. Pantera Cor-de-Rosa e Doctor Who. Ah, então é por isso que eu nunca assisti Doctor Who. Eu odiava Pantera Cor-de-Rosa. Eu tirava sempre. Tá vendo? Eu gostava de assistir Madeline e Pingu, eu acho que passava também. E tinha uma série de uma menina que morava, sei lá, num hotel, uma coisa assim. Não lembro não. Mas enfim, é Então, isso. Carol, como foi que você conheceu? Eu tenho... eu acho que minha história com o Doctor Who começou no ensino médio. Foi no ensino médio. Que eu troquei de escola, né, e tal. E acabei fazendo amizade com uma menina da minha sala, Heloíse. Beijo para a Heloíse, maravilhosa ela. Que foi quem me apresentou o Doctor Who. Ela me falava muito, 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 muito. E foi ela que me apresentou Sherlock também. Então, 2 das minhas séries favoritas eu
devo a ela. E aí, ela falou muito sobre a série e eu acabei me interessando para assistir. Aí ela me passou, né, o drive que tinha, e ela disse: amiga, seguinte, você vai assistir, mas não desista, não desista por causa dos primeiros episódios. Porque é um orçamento baixíssimo. É um orçamento baixíssimo. Aí eu falo que é difícil. Aí eu eu peguei e disse, jogam ok. pedras em mim. Não, ninguém negou, realmente. Ninguém negou. Não. E aí eu peguei e disse, ok, então, né? Aí fui assistindo, assisti 1, assisti 2, achei muito absurdo. Algumas coisas eu ficava, meu Deus do céu, como é que o povo gosta de uma série maluca dessa? Só que aí chegou no episódio da primeira temporada que se chama The Empty Child, que ele se passa na Primeira Guerra Mundial. E esse episódio ele é dividido em 2 partes. E foram, assim, os episódios que me pegaram de vez e ali eu soube que realmente eu ia terminar. Eu ia assistir aquela série até onde desce, porque são episódios muito bons. Muito bons. E eles são escritos pelo Steven Moffat, que entre os roteiristas que já passaram por Doctor Who, ele é o meu preferido. E basicamente foi isso. E aí Doctor Who virou uma das minhas grandes obsessões. Eu tenho uma tatuagem de Doctor Who também, assim como Bruna. E é uma série muito boa. Ela foi uma série que passou a fazer parte da minha vida e da vida dos meus amigos, e enfim. E eu sempre recomendo. Sempre que alguém me pede indicação de série, eu sempre recomendo Doctor Who. E aí, se fosse dizer, Carol, você disse que o Steven Moffat é o seu roteirista preferido. Vamos lá, seu roteirista mais desquerido e o seu Doctor preferido e o seu Doctor mais odiado. Bicho, eu acho que eu não tenho um Doctor odiado. O meu preferido é o Capaldi, que é o 12º Doctor. E o meu menos preferido é a Jodie Whittaker, que é a 13ª. Não. É a 13ª. Não por ela, mas porque as temporadas dela, o roteirista era muito ruim. Bom, meu Doctor favorito é o do Capaldi também. Ele é perfeito, assim. Todas as temporadas são muito boas e eu gosto muito do respeito que o Peter Capaldi tem por Doctor Who, até porque ele é um fã de Doctor Who também, né? Ele era presidente do fã-clube de Doctor Who. Antes dele fazer o Doctor, quando ele era uma criancinha ainda, eu acho essa história muito fofa. ele escreveu uma carta pedindo para ser o presidente do... Pois é, pedindo para ser presidente do fandom, né? Do clube de fãs, enfim. Essa história me inspirou a assistir. Quando eu comecei a segunda vez, eu quis contar essa história. Pois é. E aí ele tem um respeito muito grande por Doctor Who, e você vê que, tipo assim, ele é o papel da vida dele, assim. Enfim, tudo que envolve o 12º Doutor é incrível. E eu também não tenho menos um Doctor que eu odeie, assim. O que eu tenho menos afinidade, mas é o Doctor do Matt Smith. Porque eu acho a história dele, em alguns momentos, a relação dele com a Amy Pond, que a acompanha, muito Peter Pan. E eu não gosto muito. Mas não é um Doctor ruim. É só porque, entre todos, você odeia ele acaba sendo... Não odeio ele. Mas ele é o mais chatinho, assim. Mas se a gente fosse falar, tipo, cara, o pior e o melhor, quer dizer, o melhor e o pior de Doctor Who. Em sentidos gerais, não só de Doctor. O que seria, tipo, pra tu, que assistiu tudo, e, por exemplo, a Manel, que assistiu até a 3ª temporada. Não assistiu nada. O melhor, na minha opinião, de Doctor Who, de tudo, é a Era do Capaldi. Então, da 8ª até a 10ª temporada. Tudo na Era do Capaldi eu gosto muito, especialmente a 9ª e a 10ª temporada. E eu acho que o pior de Doctor Who
Eu não consigo pensar numa coisa ruim, assim. Nossa, eu acho que rola Mas, sei lá, uma um coisa... bairrismo terrível aí, viu? Não é possível. Nada de Dr. Who tu acha ruim. Não, tem coisas pra você ver como é uma série muito incrível. Uma coisa que eu acho ruim em Alô? Doctor Who, por exemplo, é uma tentativa que eles estão tendo agora de ficar trazendo o roteirista antigo. Eu acho que isso tem estragado o desenvolvimento da série. E aí, não sei se a gente vai falar mais pra frente, mas Sim. provavelmente, né? Mas esse movimento de trazer roteiristas que já contribuíram e que já escreveram belíssimas temporadas antes pra escrever agora de novo, não tem deixado a série se desenvolver como ela poderia. Então, acho que isso tem sido... É uma coisa ruim, no geral, em Doctor Who. Pra mim, eu concordo com o Bruno. Eu acho que o melhor de Doctor Who são as temporadas do Capaldi. Pra mim, em especial, a 9ª temporada. Eu gosto muito da 10ª também. Eu gosto muito da Bill. Mas eu acho que o que o Moffat fez com... Na verdade, assim, as eras do Moffat no geral. Porque o que ele fez com o Doctor ele aprofundou o Doctor muito mais do que o que a gente tinha quando era o Russell T Davies, por exemplo. Porque o Doctor do Russell T Davies, os Doctors do Russell T Davies, na verdade, que foram o Eccleston e o Tennant, eles são Doctors que eles são mais... Eu não sei se infantil é a palavra, mas eles são Doctors que eles... É como se eles são Doctors que querem esquecer. Tipo, eles querem esquecer o que aconteceu em Gallifrey, eles querem esquecer por que eles não estão mais no planeta natal deles, então eles são Doctors que eles querem esquecer. E a partir do Moffat, a gente vê que por mais que o Doctor do Matt Smith, ele tem esses pontos da história que é meio Peter Pan e que ele não quer, ele quer fingir que nada daquilo aconteceu, mas chega um ponto que ele não tem como fugir da história dele. Tipo, ele não tem como fugir da história dele, ele não tem como fugir das escolhas que ele fez. E eu acho que esse é um aprofundamento que o Moffat trouxe para a série que torna tudo ainda mais interessante. E aí ele começa a fazer esse aprofundamento nas temporadas do Matt Smith. E nas temporadas do Capaldi, para mim, assim, foi o auge das novas temporadas de Doctor Who. Eu acho que não só pelo Moffat, mas pelo Capaldi também. Porque, nossa, você vê que dá para perceber o amor que o Capaldi botava naquele papel. A dedicação dele para ser o Doctor, para entregar o que ele podia entregar de melhor, assim. Realmente é o papel da vida dele. Sim, e uma coisa importante, caso você ainda não esteja ganho pra assistir Doctor Who, é que nessas temporadas o cabelo dele, à medida que vai Sim. passando as temporadas, vai ficando muito bonito, assim. Exatamente. É uma coisa à parte. Eu assisti pouco de Doctor Who. Eu queria assistir Doctor Who pra chegar no Capaldi. Mas o Capaldi tá muito longe. É muita temporada, é muito episódio. E aí eu desisti antes, mas eu queria ter chegado nele ainda. Mas assim, parte do que me... É porque assim, o que eu gostei... É engraçado falar isso, mas o pior e o melhor de Doctor Who do que eu assisti tá na mesma temporada. Muito... com pouquíssimas diferenças de episódios entre eles. Porque eu gosto muito de quando o Doctor Who... Eu gostei muito de quando o Doctor Who ele dá uma viajada em alguns temas. Tipo assim, quando ele quer discutir mídia na atualidade, ele é brilhante. Mas não é sempre que ele quer discutir mídia. E tá tudo bem. Mas ele quer discutir a alienígena do peido. E eu já não quero. Eu não sei se eu quero ouvir sobre a alienígena do peido e eu tenho que assistir para passar para aquilo. Porque é importante. E aí você fala, não, mas pode pular o episódio. Não pode. Porque vem a ser interessante até para um episódio futuro. Um dos melhores episódios da primeira temporada é um episódio que traz de volta a alienígena do peito de outra forma. Mas antes disso, são 2 episódios Isso é muito engraçado. Quando eu falando da alienígena do peito, eu tinha realmente esquecido da existência deles. Aí um dia a gente tava no shopping almoçando e falando de Doctor Who. E aí ele falou desse alienígena do peido. Aí eu fiquei, alienígena do peido? Mano, isso não existe. Não existe alienígena do peido. E ela existe sim. Aí quando eu vi o que era, eu fiquei, tá, realmente existe.
bicho alienígena do peido. Pelo amor de Deus. É terrível. É chocante, assim, meu Deus do céu. E tem coisas que são tão difíceis. Tem coisas que são tão difíceis. E assim, eu fui pra trás porque eu queria entender. Eu queria entender, sabe? Qual era o rolê dele. O rolê do Doctor Who quando ele surgiu. E eu achei tão charmoso. Tem tanta coisa charmosa ali, porque eu gosto de coisa velha. Eu gostei, por exemplo, eu achei muito interessante o fato de que eles já discutem alguns temas super cabeçudos em uma série de criança na década de 60. Tipo, pô, as cores nem tinham sido inventadas ainda e a galera tava já falando de outras coisas. O britânico ainda tava comendo, sei lá, pão com barro e tava lá, Doctor Who. E tipo, é muito interessante, mas E Dr. Who sendo too woke. nossa, sim, tipo, mas é tão difícil assistir. Bruna assistiu. Carol não foi tão longe assim. Mas Bruna assistiu, ela sabe. É muito difícil assistir aqueles episódios, cara. Tem um ritmo que, assim, é inassistível hoje em dia. Eu acho que se eu botar uma criança com uns 10 anos pra assistir um episódio de Doctor Who, o segundo episódio de Doctor Who, acho que a criança vai se matar. Eu acho que a criança, Não, mas- ela só explode. É muito difícil, é muito lento. Nada acontece, porra, é muito bobo. E outro, o Doctor Who é muito chato. O primeiro Doctor é insuportável, é um velho chato. Criança chata, né? No caso que ele só tem 100 anos. Mas Tem só 100 anos. meu Deus do céu. E ele tem cara de ter 100 anos mesmo, viu? Ele não tá rejuvenescido, não. Ele tem cara. E assim, segundo episódio muito ruim, Carol até marcou aqui. Absor Baloth. Pelo amor de Deus, gente. É o melhor começo de episódio. É o melhor começo de episódio de todos os episódios que eu tinha assistido. Começou tão bem, porque eu achei que ele ia discutir a ideia do. Nossa, até conversei com o Carol. Nossa, que começo legal. Começa, tipo, meio que discutindo a ideia do Doctor Who pra um cidadão normal. Tipo, é um cara que ele viaja entre o tempo. É óbvio que vai ter grupos dedicados a estudar a vida desse cara. O que eu não esperava é que teria um Absor Baloth. Que é o Além do Peido 2, A Vingança dos Derrotados. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Nossa, a mulher ladrilho, gente. Ei, essa cena Ela me aterroriza um pouco, eu perturbadora, confesso. perturbadora. é de um nível é perturbadora, pô. É câncer. perturbador. Aquilo ali é amaldiçoado, pô. De verdade. Pelo amor de Deus, uma mulher ladrilho fazendo o que ela faz. Não. E o pior é que eu tenho a impressão. Porque eu assisti, porque eu falei, eu tenho que assistir. Mas eu tenho a impressão de que o Absor Baloth e a mulher ladrilho não vão ser histórias que vão ser discutidas nunca mais na série. É. Ou elas vão. Não vão. Então, bicho, Eu acho que o cara da Mulher Ladrilho, se eu não me engano, ele ainda volta em outro episódio, mais pra frente. Mas o Absor Baloth, não. Não. Nossa. Mas é um episódio, esse aí em específico, é um episódio que é um pouco difícil de assistir mesmo. Assim, e principalmente essa cena, assim, que você tem o cara, Nossa, é bem, e né? aí tem Assim, ele segurando o ladrilho. É uma coisa assim que eu fico em misericórdia. E toda vez que eu assim, vejo, eu fico, meu Deus. é bem no vocês estão final. malucos. É bem no final do episódio. E aí dá uma vontade assim de você olhar e você falar, eu só não vou clicar em N. Eu não vou clicar em Next Episódio. Porque não. Por quê? Eu lembro que quando. Por quê? Não faz sentido. Mas é o charme da série. É o charme da série. Eu lembro que quando o Manuel tava assistindo esse episódio, ele falou, né? Nem você consegue defender. Você poderia até tentar defender o Absor Baloth. Mas a mulher ladrilho você não consegue. Não tem como, gente. Tem episódios em Doctor Who que eles são mais complicados mesmo. Só que assim, o que são alguns episódios, que são poucos, inclusive, e principalmente nesse início de retomada. Perto de, sei lá, Doctor Who tem o quê? Uns 867 episódios. Tudo. Clássica e atual.
Aí o que são uns 10, 15 episódios, Absorva Love, Além do Peido. Tem os que são mais devagar, mesmo perto de tudo isso, sabe? É ter coach, é uma visão de Sabe o futuro que é da série. pior? Sabe o que é Acredito que pior? tu meteu um papo de É coach. que o episódio do Absorva Love foi escrito pelo Russell T. Davies. Tipo, o mesmo cara que escreveu Doomsday escreveu aquela merda naquele episódio. Gente, Doctor Who é uma série transtornante, às vezes. Gente, Absorva Love. Absorva Pois Love, é. gente, eu não Mas, tenho palavras enfim. pra descrever. E eu teria menos ainda pra descrever Mulher Ladrilho. É isso. Nossa, sim. Inclusive, Bruna falou. Tem muitas coisas na pauta de Bruna que ela não falou, mas fale, Bruna, que eu acho que são válidas. Mas, amiga, Não, que tem aqui na tua pauta que tu fala de Hellbent, que tu fala da Bill. Enfim, várias coisas. assim, pronto. Como eu já disse, né, eu acho a Era Capaldi, assim, a melhor de Doctor Who. E aí tem alguns episódios em específico que mostram muito essa grandeza do que foi especialmente a 9ª e a 10ª temporada. E um desses episódios ele se chama Hellbent, que foi dirigido pela... Não sei pronunciar o nome dela, não sei se é Rachel ou Rachel tá lá. Enfim. E aí, é um episódio escrito pelo Steven Moffat, né? Como a gente já disse aqui, ele deu o nome dele como roteirista para escrever essas temporadas do Capaldi e saiu de Doctor Who dizendo que ia Pois escrever é, né? Sherlock, e até agora o Carol tá aí Pois é, esperando fui ele tapeada. escrever essa série. E aí, tapeadíssima. Eu acho que ele nunca mais abriu um computador na vida dele e nem vai abrir para poder escrever. Enfim, aí tem uma cena em específico nesse episódio de Hellbent, que esse episódio todo é só o Capaldi. Basicamente é só ele, assim, é 1 hora de episódio e é só o Capaldi atuando. E é a coisa mais linda do mundo. Você não se cansa, você fica vidrado no que é construído nesse episódio. E nesse episódio ele acaba de perder uma companion, que era sei lá... Era uma relação complicada que eles tinham, mas era uma relação muito forte também, né? Que é a Clara Oswald. Eu tenho uma teoria, inclusive, mas depois a gente fala sobre. Beleza. E aí tem uma cena que ele tá sentado numa cadeira e tem um quadro, assim, bem grandão, com a foto dessa companion. E aí ele fica meio que se torturando. Mas é uma tortura que é silenciosa. Ele tá nessa cadeira e, tipo, é um ambiente, assim, que só tem ele sentado nessa cadeira, a lareira e esse quadro. E aí, nessa cena, ele não fala muito. Na verdade, é repetido durante boa parte do episódio, quantos segundos duram a eternidade. Enfim, você consegue sentir tudo que o Doctor tá sentindo ali naquele momento sem ele falar nada. Então ele tá sentindo dor, ele tá sentindo raiva, ele tá sentindo um bocado de coisa. E aí, nesse episódio depois, ele volta, né, pra Gallifrey. E meio que tá puto com todo mundo, ele tá... quer brigar, enfim, é um episódio, assim, tão incrível, é uma coisa tão bonita. E o que mais me impressiona nele é porque é 1 hora de episódio, de basicamente um ator que você fica vidrado. É uma das coisas, assim, mais lindas que eu já assisti na minha vida. E não é só porque eu sou fã da série, não. Porque é realmente, assim, uma coisa surreal. Inclusive, tão vale bem ressaltar feita. que nesse episódio ele quebra uma parede de diamante no murro. No murro. Power Scalers, No façam o murro seu e trabalho. E tipo, e quando a gente fala no murro, não é tipo, ele deu um murro e a parede quebrou. Não é isso. É tipo, é que nem Bruna disse, é um episódio sobre quantos segundos duram a eternidade. Então é uma eternidade de vários murros nessa parede. Mas ele faz, porque, nossa, esse episódio é perfeito. É perfeito. Que inclusive ele vem depois de 2 episódios que também são muito bons.
na 9ª temporada, que é The Zygon Invasion e The Zygon Inversion, que são... Sim, esses episódios são incríveis. Exatamente, principalmente em The Zygon Inversion tem, eu acho que, um dos melhores discursos do Capaldi. Ele tem vários discursos muito bons, mas o desse episódio em específico é um discurso que, assim, pra mim ele é atemporal, porque ele fez sentido quando eu assisti e ele faz sentido exatamente com a época que a gente tá vivendo agora. E se você vê essa cena desse discurso daqui a 10 anos, provavelmente ela vai continuar fazendo sentido. Galera, mas aí nós chegamos. Eu vou puxar Sim. uma polêmica aqui. E a Disney? Ai, que gatilho. É um tópico tão sensível. É um tópico sensível. Pois após Ai, que engatilhamento, vamos tópico lá. sensível. Vamos lá, né? Eu acho, assim, que a Disney merece um processo pela merda que eles fizeram com o Doctor Who. Nesse tempo que a série ficou com eles. Porque, assim, o primeiro erro de tudo foi trazer roteirista antigo de volta. Porque por mais que o Russell T. Davies tenha feito um ótimo trabalho quando ele escreveu o Doctor Who lá de 2005 a 2000 e... não lembro quando foi a 4ª temporada, mas enfim, acho que 2008. Nesse período que ele ficou em Doctor Who, ele fez um ótimo trabalho. Mas passou, gente. Já deu. O Russell T. Davies, ele não larga o Tennant. E apesar de amar o Doctor do Tennant, mas já deu também. Tipo, então, pra mim, esse foi um erro grande. O segundo erro grande foi ter uma companion altamente sem graça na primeira temporada, que era a Ruby Sunday. Eu acho a Ruby Sunday, assim, uma comida de hipertenso, sabe? Sem tempero nenhum. Não tem sal, não tem tempero, não tem açúcar, tem nada. Tem nada. Pra mim, ela é totalmente passável. E aí, na segunda temporada, quando eles tinham uma companion muito, muito foda pra explorar, que era a Belinda, não exploraram também. Porque o Russell T. Davies, ele não sabe lidar com personagens não brancas. E eu acho que, pra mim, a pior falha de todas foi que é da temporada da... A 3ª temporada? Da Marta? Exatamente. Legal. Mesmo. Não, porque assim, eu parei de assistir Exatamente. Doctor Who por causa do primeiro episódio dessa coitada. Pois é. Porque, tipo, quando a Marta chega na série, o Doctor tem acabado de perder a Rose. Então ele tá puto. Só que o fato dele tá puto com o mundo não justifica o jeito que ele trata a Marta. Não, mas assim, ele tá puto com o mundo, só que a gente tá esquecendo que existe um entretermo entre o primeiro episódio da Marta e o último episódio da Rose, que é a existência daquele episódio que especial de apresenta Natal. o especial de Natal que apresenta outra companion que vai ser companion mais na frente. A Donna Noble. A Donna. E nesse episódio meio que é trabalhado um luto pela Rose que eu achei muito interessante. E é meio deprimente assistir esse episódio. E logo depois tem um episódio da Marta que ele meio que serve pra desfazer. Sabe? Sim. Tipo, ele não trabalhou, o luto dele voltou. Tudo bem, eu sei que psicologicamente o processo de luto é algo que vai e volta, não é uma linha reta. Mas numa série em audiovisual, a tendência é que você faça ele ser um processo contínuo, questão de progressão de história. Pois não é. faz sentido ficar voltando. E é um primeiro episódio muito ruim de assistir. Porque ele trata a mulher muito mal. Ele passa o episódio inteiro tratando ela muito mal. É péssimo. A terceira temporada, ela tem um dos melhores episódios de Doctor Who de todos, que é Blink. Mas em compensação, pra mim, eu acho que é um dos poucos episódios dessa temporada que se destacam, realmente. Mas eu não gosto da relação do Doctor com a Marta, porque eu não acho que ele tem a mesma relação. E ele nem precisaria ter a mesma relação que ele tem com as outras companhias. Mas, nossa, eu detesto como foi trabalhada a relação deles dois. O Russell T. Davies, ele não sabe lidar com personagens não brancas. Isso é um fato. Porque na primeira temporada ele fez questão de desenvolver toda uma temporada baseada apenas na Ruby Sunday. Tipo, na primeira temporada que eu falo dessa nova era com a Disney. Ele fez questão de desenvolver toda uma temporada baseada na história dessa infeliz. Pra chegar na segunda temporada e ele... não, vamos, né? Seguir aqui a vida. Não. O tempo de tela que era pra ser da Belinda, que é uma personagem
realmente interessante, ele dá pra Ruby. E você não entende o porquê. Porque não faz sentido. Mas, tipo, Companions à parte, pra mim, a pior falha desse tempo que Doctor Who passou com a Disney é o desrespeito que eles têm que eles tiveram com o Ncuti Gatwa, que faz o Doctor, porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Você via que ele estava ali porque ele queria, porque todo mundo que faz Doctor Who, eu acho que faz com amor pelo que está fazendo. Mas, nossa, ele foi tão mal trabalhado, ele foi tão mal aproveitado, ele foi tão desrespeitado que... Ai, chega a dar uma tristeza, porque a Disney tem essa habilidade, né? Eles conseguem, é o toque de Mirdas, eles conseguem cagar tudo que eles botam na mão. E aí, com certeza, que um Doctor Who não podia ser diferente. Um Doctor que era pra ter tido 3 temporadas, que nem todos os outros tiveram, ou até mais, porque, tipo, os outros Doctors eram, tipo, uma temporada de mais de 15 episódios. Um Chute teve 2 temporadas de 8 episódios cada, 9 episódios cada, e 2 especiais de Natal. E pronto, acabou. E não faz sentido, porque ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. E aí, Bruna, qual a sua opinião? Bom, só antes de dar a opinião, só comentar essa questão da Marta, que assim como a Belinda, né, como a Carol falou, é uma personagem extremamente inteligente. É uma personagem que literalmente já salvou a vida do Doctor no sentido da história dele continuar acontecendo entre as pessoas. E era uma personagem com muito potencial. E a forma como o Russell T. Davies desenvolveu fez com que muita gente, inclusive, deixasse de gostar da Rose. Porque ele construiu uma temporada que era para ser muito boa. A terceira temporada tem episódios muito bons, tem episódios muito bonitos. Mas algumas cenas de desrespeito meio que você fica com raiva, sabe? Do Doctor em alguns momentos, porque a Marta não merece ser tratada daquele jeito. Ela é uma personagem extremamente inteligente e aí depois corrigem isso com ela. Ela volta a aparecer em outras temporadas e aí escrevem ela da forma que deveria ter escrito ali ela é literalmente doutora. na terceira. E aí... Exatamente, uma doutora. E aí, a Disney, eu achei estranho a partir do momento que anunciaram o Doctor do Ncuti Gatwa com um post estático no Twitter com uma foto não muito boa dele. Porque esse processo de regeneração, de anunciar um novo Doctor, é uma coisa assim que os fãs ficam surtados, assim, por mim. E aí era uma coisa, por exemplo, quando foi a regeneração do Capaldi para Jodie, foi um negócio que passou na televisão, ela aparecendo por ser a primeira Doctor mulher e tal. E tinha uma importância muito grande de fazerem isso também com Ncuti Gatwa, que seria o primeiro Doctor negro também, né? Por mais que durante as temporadas da Jodie a gente tenha a Doutora Fugitiva, né? Que é uma Doctor negra também. Mas no sentido ali de estar como principal, né? Aparecendo em todas as temporadas, enfim. E aí já começou muito estranho dali. E, poxa, se você entrega a distribuição para Disney, você espera que algo melhor seja divulgado. E aí construíram todo esse marketing de Doctor Who especialmente em cima da figura do David Tennant, não do Ncuti Gatwa, que o David Tennant voltou como o 14º Doctor, e aí parecia que era o 14º Doctor, não o Doctor do Ncuti Gatwa. Então, foi uma tentativa, né, de construir uma New Who, porque falaram assim, não, quando vier aqui pra Disney, a Disney vai ter os direitos de distribuição, aí a gente vai construir a partir daqui uma nova série. Que aí as pessoas podem começar a acompanhar Doctor Who assistindo aqui a partir
desses especiais e dessa temporada que vai ser feita pela Disney. Não vai precisar mais assistir a de 2005 até antes da Disney, né? Até a temporada da Disney. Só que não funcionou. Acho que o erro começou muito daí. As temporadas do Chutes e Gato, elas são até boas. Tem episódios muito bons. Inclusive, a última temporada dele, eu tava gostando, tava acompanhando semanalmente. E tava ótima. Assim, tava incrível. E principalmente com a Belinda. Eu também não gosto muito da Ruby. Eu acho que é uma companhia que não funcionou. Não sei. Tentaram... Era uma mistura de Rose com Clara, não sei. Não gostei dela também. Não acho que funcionou. Mas eu gostei muito da Belinda. Era outra personagem com muito potencial. E os episódios estavam muito bons. Inclusive, tem um episódio que é The Wall, que traz, de novo, uma entidade que aparece lá na 4ª temporada de Doctor Who, em Midnight, que é um episódio, assim, que eu me cago de medo. É um episódio que dá muito medo. Porque é uma coisa que ninguém sabe o que é. E é um dos poucos momentos que eu vi o Doctor, assim, com medo, sem recursos, sem saber o que fazer. E aí o Russell T. Davies traz de volta isso, traz uma coisa anterior, mas de uma forma bem feita. Só que aí ele tentou fazer isso com outros personagens também, ficou uma merda. Então ele tentou trazer personagens muito promissores da clássica, como a Deronne, que é uma cientista, assim, extremamente inteligente. Ela é uma vilã, só que a forma que ele trouxe acabou com o personagem. Assim, era uma mistura de Miss, que era uma outra personagem que tem também. Enfim, descaracterizou totalmente quem ela era. Trouxe outro personagem também clássico que todos os fãs amam muito e transformou ele num nada. Você assiste, a temporada é ótima, mas os 2 últimos episódios tira todo o seu brilho. Você acaba o último episódio, você fica, meu Deus, esse homem precisa apanhar em praça pública pelo que ele acabou de fazer aqui com essa temporada. E do nada, anuncia uma regeneração também. Tipo, não, o chute só vai sair, porque é uma coisa que também é avisada antes, sabe? Tem todo um ritozinho que acontece durante todos esses anos. Então, foram diversas questões que mostraram uma falta de respeito muito grande, assim, com o Schultz, que estava muito animado, com a própria Belinda também, que tá em Endor. Esqueci o nome da atriz agora, ó. Varada. Varada Isso mesmo. Varada Setor. Que tá em Endor também. Enfim, né, acho que essa era da Disney tentaram transformar Doctor Who em uma coisa que eu já falei antes para alguns colegas, que Doctor Who não tem como ser, que é uma série comercial padrão Disney, porque ela não nasceu com esse intuito. Ela nasceu com o intuito de ser uma série de educação e foi se transformando em outras coisas, mas definitivamente Doctor Who não é uma série padrão Disney comercial. E aí tentar adaptar assim do nada fica ruim, perde um pouco a essência da série. É o famoso não orna. Enfim. Não ornou aí. Exatamente, não orna. Qual o futuro de Doctor Who? O que é que vocês esperam? Eu acho que eu vou tentar voltar. Você acha não. Você acha não, você vai. Carol, sem moral. Você tá sem moral. Você me fez Você assistir vai, ponto. Mulher Ladrilho. Você me fez assistir Mulher Ladrilho. Mas Calado. eu acho que talvez eu reassista. Reassista não, eu não vou reassistir do começo. Vou continuar de onde eu parei. Eu sei onde é que eu parei. Talvez eu continue a assistir. Talvez. Não vou dar 100% de chance. Eu ainda tenho algumas maratonas de diretores pra fazer. Mas talvez eu pegue. Deveria. Porque apesar da gente estar falando aqui algumas coisas, realmente assim, é uma série incrível que fala absolutamente sobre tudo. É uma série extremamente politizada. Eu só vou descansar meu rolê com Doctor Who quando eu passar da temporada do Capaldi e disser, tá de boa, agora eu tô de boa. Porque é isso, eu quero ver o Capaldi. Quando eu comecei a assistir a primeira vez, eu queria ver o Capaldi.
Aí eu voltei a assistir dessa vez, querendo ver o Capaldi. E agora, se eu voltar pra assistir, vai ser o Capaldi. Eu só vou descansar depois que eu terminar a temporada do Capaldi e falar: Ei, irmão, tá de boa. As temporadas, né? Porque é da 8ª à As 10ª. temporadas, da oitava à 10ª. 3. O problema é que tem o David Tennant. Mas até lá você vai. Eu tenho certeza Eu- que até lá você vai gostar muito de Doctor Who. É porque realmente esse início é muito complicadinho. Mas depois ali da, da terceira Na verdade, eu temporada, acho que depois enfim, de vai Blink. se desenvolvendo melhor. Depois de Eu vou- Blink, a série começa a se desenvolver bem melhor. Vamos ver, vamos ver. Mais um, vocês. O que é que vocês acham? Bom, eu acho que a série vai continuar De preferência sem. sem ou com a Disney. De preferência sem. Que assim, na real, a Disney ela tá só como distribuidora, né, internacional de Doctor Who e uma das principais investidoras também. Mas aí, se você sabe que quem investe, opina, né? Quer vender, quer ter lucro. Quem tá mesmo com a produção de Doctor Who é o Bad Wolf, que é Ai, uma Deus. produtora do Russell T. Davies. Então, acho que a primeira coisa pra série andar pode até continuar com a Bad Wolf, mas não tragam mais roteiristas antigos, porque eles já deram sua contribuição. O Russell T. Davies, inclusive, escreveu uma das melhores temporadas de Doctor Who, que é a 4ª temporada. Assim, é fantástica. É maravilhosa essa temporada. Ai, eu É o amo do essa 10º temporada. Doutor Ele com escreveu a Dawn. episódios Escreveu memoráveis. episódios Memoráveis. Pois é, mas aí trazer de volta pra ficar apelando a coisas antigas que não estão funcionando mais, não vale a pena. E aí tem muita gente que fica, vamos trazer o Steven Moffat de volta. Não vamos trazer, porque ele terminou a fase dele no Doctor Who de uma forma brilhante. Ninguém quer que ele volte e faça alguma coisa que não vai funcionar. Então é tipo, entrega na mão de gente nova, sabe? Que tem ideia. Ninguém tem medo de testar em Doctor Who. A série é incrível por isso. Ninguém tem medo de testar. Na verdade, eu acho que é a série perfeita pra se testar qualquer coisa. Exato, que é um mundo tão grande, tem tanta possibilidade. Você pode falar literalmente sobre qualquer coisa em Doctor Who. Assim, e já foi falado muita coisa. Tu já falou sobre Acho Furry? que é isso, é botar essa série na mão de Fala sobre gente o quê, nova. menino? Furries? Furry? É. Eu acho que não. Eu acho que pode ser um bom caminho pra Doctor Who. A nova Meu geração Deus do céu. gosta bastante. Por que a gente ainda deixa o Manel falar, hein? Realmente, achei que ele ia falar alguma coisa importante. Também, eu achei que ele falou alguma coisa que preste. Ai, meu Que é Deus. isso? Fiz caras. Mas enfim, aquele Não, tá negócio, né? Agora eu sou roteirista, gente. Me contrata aí. Eu garanto que eu escrevo melhor do que aquela bomba que foram os 2 últimos episódios da 2ª temporada do Chute. Eu apoio. Eles contratam roteiristas não britânicos? Doctor Who? Contratam. É porque tem, tipo, séries como 007, que geralmente quem trabalha em 007 é britânico. Tipo, é fechado entre eles. O resto é vilão, é coadjuvante. Mas o 007, os diretores, os roteiristas costumam ser britânicos. Mas enfim. Dito isso, cara, tu já falou, né? Que tu quer que a Disney acabe, feche. Sim. Não. Mas basicamente a mesma coisa de Bruno. Eu acho que eu quero Doctor Who bem longe da Disney, desse rato desgraçado. E renovação de roteirista, gente. Doctor Who precisa de ideia nova, precisa de gente nova, precisa de, sei lá, qualquer coisa que não seja o que a gente já viu até hoje, porque é isso, a gente já viu, já fez sucesso, já foi emocionante no tempo que foi. Então, né, vamos explorar coisas novas, Doctors novos, sabe? Ideias novas para os roteiros, vilões novos. E é isso. Vamos nos encaminhando para o final do episódio. E vamos lá. Eu falei lá atrás que eu estava escutando muita música e estava viciado em Deftones. E dito isso, eu recomendo muito para todo mundo. Escutem
Private Music. É o último álbum do Deftones. E, pô, é muito bom, velho. Só tem música boa. Não tem uma música ruim. Toda música é boa. Aí você escuta isso e fica, nossa, Deftones. E assim, não é pra todos. Nem todo mundo gosta de ouvir o Chino Moreno gemendo no seu ouvido. Mas pra quem gosta, é muito bom. Muito legal. É isso. Ah, e assistam Fantástico Fábrica de Chocolate de 1971. Muitas pessoas não assistiram e é muito bom. É muito bom. É traumatizante. É a melhor versão de Fantástico Fábrica de Chocolate. É bem traumatizante, mas enfim. Vai, Bruna, recomenda. Eu vou indicar um livro de Doctor Who que se chama Shada. Ele é uma adaptação de uma história que foi escrita pelo Douglas Adams para Doctor Who lá em 1979, na época que era o quarto Doctor ainda. E é um livro muito bom. Inclusive, dá para você ler esse livro sem ter assistido nada da série. Pode ser até um bom começo também para quem quer conhecer mais. Enfim, é um livro bem, bem tranquilo. E, basicamente, ele conta a história, né, de um senhor do tempo, que é o professor Cronox. Ele se refugiou na Terra. E aí, esse senhor do tempo começa a ser perseguido por um vilão que se chama Skagra. Ele está em busca de um livro secreto dos Senhores do Tempo, enfim, que esse livro é a chave para a Shada. E eu não vou falar o que é Shada, porque quem quiser ver depois o livro vai pegar um spoiler muito grande, mas é um livro muito É de bom. comédia? Oi? É de comédia? Não, pô. Mas, Sério? sério, não é de comédia. Eu tô um pouco chocado. Eu não achava que o Douglas Adams escrevia coisa séria. Ele escreve coisa séria. Ele escreveu, inclusive, episódios muito bons pra Doctor Who, histórias muito boas. Ah, o Douglas Adams escreveu um episódio de... Peraí, agora eu achava que ele tinha escrito um livro, porque eu não Ele sabia que o escreveu Douglas um Adams livro. Ele também escreveu um livro? Sim, ele escreveu um livro. Shada é um livro. Ele escreveu um livro e ele escreveu também Não, mas... episódios para Doctor Who clássico. Não, então pera, deixa eu entender. Shada é um livro que foi escrito pelo Douglas Adams, que é uma adaptação de um episódio que ele também escreveu. Isso. Não, menino, tu é abestada. Eu não tô entendendo. Shada, ele não é um livro necessariamente escrito pelo Douglas Adams. É uma adaptação, porque o livro é do Gary Roberts. Mas é a adaptação de uma história perdida que foi escrita, e essa história se chama Shada, que essa história foi escrita pelo Douglas Adams, entendeu? Só que acabou não sendo concretizada na série. Tipo, é uma história perdida. E aí esse outro cabinho... Ele escreveu, não foi gravado. Isso. E aí, inclusive, tem outro livro Entendi. também que é nessa mesma pegada. Que é a Revolução dos Daleks, se eu não me engano. Entendi. Tá bom, entendi. Vai lá, Carol, tua vez. Eu ia recomendar alguns dos meus livros preferidos do Dan Brown. Porque eu tô lendo o livro novo. Mas, em vez disso, eu vou recomendar alguns episódios de Doctor Who que eu gosto muito e que você consegue assistir independente de estar acompanhando a série ou não. E aí eu acho que são episódios muito bons para você se familiarizar, para você conhecer o que é o Doctor e tal, e por que Doctor Who é tão bom. Começando por Blink, que é um episódio da terceira temporada de Doctor Who, que é um dos melhores episódios da série, de todos. Ele apresenta os monstros que, na minha opinião, são... eu acho que são os monstros que realmente me dão medo em Doctor Who, que são os Anjos Lamentadores. E ele é um episódio que introduz muita gente à série, porque muita gente acaba assistindo ele assim, avulso. Tem também Vincent and the Doctor, que é um episódio da quinta temporada, que já é com Matt Smith. Blink é com David Tennant, Vincent and the Doctor é com Matt Smith. E ele fala sobre o Van Gogh, Vincent Van Gogh. E é uma história de quando o Doctor encontra com ele e tal. Enfim, fala muito sobre... Fala sobre depressão, fala sobre... até sobre luto, sobre várias coisas. É um episódio muito bom, muito emocionante. Eu chorei horrores.
Tem também do Matt Smith, The Rings of Akaten, que eu acho que dá pra você assistir avulso. Que é a primeira assim, aventura dele mesmo com a Clara, que é a nova. Não, mentira, não é a primeira. Não, é assim, é a primeira aventura dele com a Clara, que é a nova companion que entra na 7ª temporada e é muito bom. Não, tem um dos melhores discursos do Matt Smith. Eu acho que eu sei esse discurso decorado. E do 12º Doctor tem The Zygon Invasion, que são episódios muito bons, que eu acho que você também consegue assistir eles soltos. E é isso. E do 10º também tem Silence in the Library, que é outro episódio que me deu um pouco de medo quando eu achei a primeira vez. E ele é muito bom, um dos meus preferidos. E é isso. Dito isso... Gente, só uma coisa. Bruna. Eu soltei uma fake news aqui. Deixa eu me retratar. O nome do outro livro. Aqui neste programa somos a favor da informação, não da realidade. Então não precisa de errata, mas vai lá. Pronto, é errata. É porque eu errei o nome do livro. O nome do outro livro, que é baseado em um dos roteiros do Douglas Adams, é Cidade da Morte, de Dr. Tá? Um é Shadow, o outro é Cidade da Morte. Só essa correção. Bruna, e aí? Quer falar mais alguma coisa? Estamos chegando no final. E aí? Qual foi? Não, só agradecer o convite. É um dos meus temas favoritos. Eu só tenho 2 temas na minha vida que eu falo muito, que é Doctor Who e socialismo. Então, foi muito bom falar sobre um desses temas. Nossa, tu não fala de One Piece? Eu falo, mas não tanto quanto esses outros 2 temas. Mas One Piece também é um tema que eu gosto. Hunter x Hunter também é um tema que eu gosto. Tem alguns outros específicos. E é isso, gente. Acompanhem aí o podcast. Não é porque eu estou aqui agora gravando com eles e porque são meus amigos, mas genuinamente é meu podcast favorito. Eu escuto muito limpando minha casa. Então... Fofo. É isso. Agradecemos pela participação, Bruna. Muito obrigada, amiga. Foi tudo. Já que estamos encerrando, sigam-nos nas redes sociais, se inscrevam, escutem e curtam os nossos episódios no YouTube, que já está com todos os podcasts atualizados, e deem 5 estrelas no Spotify. Mas é isso, gente. Tamo junto. Daqui a 2 takes a gente se fala. Bruna, mais uma vez, muito obrigada. É sempre bom falar de Doctor Who. E é isso. A gente tem que encerrar o podcast, porque se deixar, a gente passa a noite todinha falando sobre. Aí, quem vai ter Até a que editar próxima, sou gente. eu. Tchau. 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 Podcast editado por Manuel Cunha.